Revelação a João. Apocalipse. Capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus escravos as coisas que têm de ocorrer em breve. E ele enviou o seu anjo e a apresentou por intermédio dele em sinais ao seu escravo João, o qual deu testemunho da palavra dada por Deus e do testemunho dado por Jesus Cristo. Sim, de todas as coisas que viu. Feliz é quem lê em voz alta e os que ouvem as palavras desta profecia e observam as coisas escritas nela, pois o tempo designado está próximo. João, às 7 congregações que estão no distrito da Ásia. Que tenhais benignidade imerecida e paz da parte de aquele que é, e que era, e que vem, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o governante dos reis da terra. Aquele que nos ama, e que nos soltou dos nossos pecados por meio de seu próprio sangue. E ele fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Sim, a ele seja a glória e o poderio para sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, e aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra baterão em si mesmas de pesar por causa dele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz Jeová Deus, aquele que é, e que era, e que vem, o Todo-Poderoso. Eu, João, vosso irmão e compartilhador na tribulação e no reino, e na perseverança em companhia de Jesus, vinha estar na ilha que se chama Patmos, por ter falado a respeito de Deus e ter dado o testemunho de Jesus. Por inspiração, vinha estar no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma forte voz, semelhante à de uma trombeta, dizendo: O que vês, escreve num rolo e envia-o às 7 congregações em Éfeso, e em Esmirna, e em Pérgamo, e em Tiatira, e em Sardes, e em Filadélfia, e em Laodiceia. E eu me voltei para ver a voz que falava comigo. E tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido de uma roupa que lhe chegava até os pés, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Além disso, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã branca, como neve, e os seus olhos como chama ardente. E os seus pés eram semelhantes a cobre fino quando se escandece na fornalha. E a sua voz era como o som de muitas águas. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas. E da sua boca se estendia uma longa espada afiada de 2 gumes. E o seu semblante era como o sol quando brilha no seu poder. E quando o vi, caí como que morto aos seus pés. E ele pôs a sua mão direita sobre mim e disse: Não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o vivente. E fiquei morto. Mas eis que vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, portanto, as coisas que viste, e as coisas que são, e as coisas que hão de ocorrer depois dessas. Quanto ao segredo sagrado das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas significam os anjos das 7 congregações, e os 7 candelabros significam 7 congregações. Capítulo 2.
Ao anjo da congregação em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que segura na sua direita as 7 estrelas, aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas ações, e o teu labor, e a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e que os achaste mentirosos. Também estás mostrando perseverança, e suportaste por causa do meu nome, e não esmoreceste. Não obstante, tenho contra ti que tens abandonado o amor que tinhas no princípio. Portanto, lembra-te do que tens decaído, e arrepende-te, e pratica as ações anteriores. Senão, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, a menos que te arrependas. Todavia, tens o seguinte, que odeias as ações da seita de Nicolau, que eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. Aquele que vencer, concederei comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. E ao anjo da congregação em Esmirna escreve: Estas coisas diz aquele, o primeiro e o último, que ficou morto e passou a viver novamente. Conheço a tua tribulação e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e que não são, mas que são sinagoga de Satanás. Não tenhas medo das coisas que estás para sofrer. Eis que o diabo estará lançando alguns de vós na prisão, para que sejais plenamente provados, e para que tenhais tribulação por 10 dias. Mostra-te fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. Aquele que vencer, a segunda morte de modo algum fará dano. E ao anjo da congregação em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a longa espada afiada de 2 gumes. Sei onde estás morando, isto é, onde está o trono de Satanás. Contudo, persistes em apegar-te ao meu nome, e não negaste a tua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, o fiel, que foi morto ao vosso lado, onde Satanás está morando. Não obstante, tenho algumas coisas contra ti. Que tens aí os que se apegam ao ensino de Balaão, o qual foi ensinar a Balaque a pôr uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem de coisas sacrificadas a ídolos e cometessem fornicação. Assim, tu tens também os que se apegam igualmente ao ensino da seita de Nicolau. Arrepende-te, portanto, senão virei a ti depressa e guerrearei com eles com a longa espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. Aquele que vencer, darei do maná escondido, e eu lhe darei um seixo branco. E no seixo escrito um novo nome, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. E ao anjo da congregação em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, aquele cujos olhos são como chama ardente, e cujos pés são como cobre excelente. Conheço as tuas ações, e teu amor, e fé, e ministério, e perseverança, e que as tuas ações mais recentes são mais do que as anteriores. Não obstante, tenho contra ti que toleras aquela mulher Jezabel, que se chama profetisa, e ela ensina e desencaminha os meus escravos para cometerem fornicação e para comerem coisas sacrificadas a ídolos. E eu lhe dei tempo para se arrepender, mas ela não está disposta a arrepender-se da sua fornicação. Eis que estou para lançá-la num leito de doença, e os que cometem adultério com ela em grande tribulação, a menos que se arrependam das ações dela.
e matarei os filhos dela com praga mortífera, de modo que todas as congregações saberão que sou eu quem pesquisa os rins e os corações. E eu vos darei individualmente, segundo as vossas ações. No entanto, digo aos demais de vós, os que estáis em Tiatira, a todos os que não têm este ensino, aos mesmos que não chegaram a conhecer as coisas profundas de Satanás, conforme eles dizem: não ponho sobre vós nenhum outro fardo. Assim mesmo, apegai-vos ao que tendes até que eu venha. E aquele que vencer e observar as minhas ações até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. E ele apacentará as pessoas com vara de ferro, de modo que serão despedaçadas como vasos de barro, assim como recebi de meu Pai. E eu lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. Capítulo 3. E ao anjo da congregação em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas ações, de que tens a fama de estar vivo, mas estás morto. Fica vigilante e fortalece as coisas remanescentes que estavam prestes a morrer, porque não achei as tuas ações plenamente realizadas diante do meu Deus. Portanto, continua a lembrar-te de como recebeste e como ouviste. E prossegue guardando isso, e arrepende-te. Certamente, a menos que despertes, virei como ladrão, e não saberás absolutamente a que hora virei sobre ti. Não obstante, tens alguns nomes em Sardes que não poluíram as suas roupas exteriores. E estes andarão comigo em roupas brancas, porque são dignos. Aquele que vencer estará assim vestido de roupas exteriores brancas. E eu, de modo algum, apagarei o seu nome do livro da vida. Mas reconhecerei o seu nome perante meu Pai e perante os seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. E ao anjo da congregação em Filadélfia escreve: estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre de modo que ninguém feche, e fecha de modo que ninguém abra. Conheço as tuas ações. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens um pouco de poder, e que guardaste a minha palavra, e não te mostraste falso para com o meu nome. Eis que darei os da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e que não são, mas estão mentindo. Eis que os farei vir e prestar homenagem diante dos teus pés, e os farei saber que eu te tenho amado. Porque guardaste a palavra a respeito da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da prova, que há de vir sobre toda a terra habitada, para pôr à prova os que moram na terra. Venho depressa. Persiste em apegar-te ao que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e ele de modo algum jamais sairá dele. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e aquele meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. E ao anjo da congregação em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas ações, que não és nem frio nem quente. Quisera eu que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno
e não és nem quente nem frio, vou vomitar-te da minha boca. Porque dizes: sou rico e adquiri riquezas, e não preciso de coisa alguma. Mas não sabes que és miserável, e coitado, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro refinado pelo fogo, para que fiques rico, e roupas exteriores brancas, para que fiques trajado, e não se torne manifesta a vergonha da tua nudez. E unguento para os olhos, para passar nos teus olhos, para que vejas. A todos aqueles pelos quais tenho afeição, eu repreendo e disciplino. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou em pé à porta e estou batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa e tomarei a refeição noturna com ele e ele comigo. Aquele que vencer, concederei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às congregações. Capítulo 4. Depois destas coisas vi, e eis uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi era como a de uma trombeta, falando comigo e dizendo: sobe para cá, e eu te mostrarei as coisas que têm de ocorrer. Depois destas coisas, vim a estar imediatamente no poder do Espírito. E eis que havia um trono na sua posição no céu, e havia alguém sentado no trono. E o sentado é, em aparência, semelhante à pedra de jaspe e a uma pedra preciosa de cor vermelha. E ao redor do trono há um arco-íris, em aparência semelhante à esmeralda. E ao redor do trono há 24 tronos. E nestes tronos vi sentados 24 anciãos, trajados de roupas exteriores brancas, e nas suas cabeças coroas de ouro. E do trono procedem relâmpagos e vozes e trovões. E há 7 lâmpadas de fogo acesas diante do trono. E estas significam os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono há como que um mar vítreo, semelhante a cristal. E no meio do trono, e em volta do trono, há 4 criaturas viventes, cheias de olhos na frente e atrás. E a primeira criatura vivente é semelhante a um leão. E a segunda criatura vivente é semelhante a um novilho. E a terceira criatura vivente tem rosto semelhante ao de homem. E a quarta criatura vivente é semelhante a uma águia voando. E quanto às 4 criaturas viventes, cada uma delas, respectivamente, tem 6 asas. Ao redor e por baixo estão cheias de olhos. E elas não têm descanso dia e noite ao dizerem: Santo, Santo, Santo é Jeová Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que vem. E sempre que as criaturas viventes dão glória e honra e agradecimento ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo o sempre, os 24 anciãos prostram-se diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre, e lançam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Jeová, sim, nosso Deus, de receber a glória e a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e porque elas existiram e foram criadas por tua vontade. Capítulo 5. E eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um rolo escrito por dentro e pelo reverso, bem selado com 7 selos. E eu vi um forte anjo proclamar com voz alta: Quem é digno de abrir o rolo e de soltar os seus selos? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra,
nem debaixo da terra que pudesse abrir o rolo ou olhar dentro dele. E eu passei a chorar muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o rolo ou de olhar dentro dele. Mas um dos anciãos diz-me: para de chorar. Eis que o leão, que é da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu de modo a abrir o rolo e os seus 7 selos. E eu vi no meio do trono e das 4 criaturas viventes, e no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como se tivesse sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos. Olhos que significam os 7 Espíritos de Deus, os quais têm sido enviados à terra inteira. E ele foi e o tirou imediatamente da mão direita daquele sentado no trono. E ao tomar o rolo, as 4 criaturas viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um deles tendo uma harpa e tigelas de ouro cheias de incenso. E o incenso significa as orações dos santos. E cantam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o rolo e de abrir os seus selos. Porque foste morto, e com o teu sangue compraste pessoas para Deus dentre toda a tribo, e língua, e povo e nação. E fizeste deles um reino e sacerdotes para o nosso Deus, que reinarão sobre a terra. E eu vi, e ouvi uma voz de muitos anjos em volta do trono, e das criaturas viventes, e dos anciãos. E o número deles era miríades de miríades, e milhares de milhares, dizendo com voz alta: o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder e as riquezas, e a sabedoria e a força, e a honra e a glória, e a bênção. E toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e todas as coisas neles eu ouvi dizer: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a bênção, e a honra, e a glória, e o poderio para todo o sempre. E as 4 criaturas viventes diziam: Amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Capítulo 6. E eu vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. E ouvi uma das 4 criaturas viventes dizer com voz como de trovão: Vem! E eu vi. E eis um cavalo branco. E o que estava sentado nele tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para completar a sua vitória. E quando abriu o 2º selo, ouvi a 2ª criatura vivente dizer: Vem! E saiu outro, um cavalo cor de fogo. E ao que estava sentado nele, foi concedido tirar da terra a paz, para que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E quando abriu o 3º selo, ouvi a 3ª criatura vivente dizer: Vem! E eu vi. E eis um cavalo preto. E o que estava sentado nele tinha uma balança na mão. E eu ouvi uma voz como que no meio das 4 criaturas viventes dizer: 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário. E não faças dano ao azeite de oliveira e ao vinho. E quando abriu o 4º selo, ouvi a voz da 4ª criatura vivente dizer: Vem! E eu vi. E eis um cavalo descorado. E o que estava sentado nele tinha o nome de Morte. E o Hades seguia-o de perto. E foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com uma longa espada, e com escassez de víveres, e com praga mortífera, e pelas feras da terra. E quando abriu o 5º selo, vi por baixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa da obra de testemunho que costumavam ter. E gritaram com voz alta, dizendo: Até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro,
abster-te-ás de julgar e vingar o nosso sangue dos que moram na terra. E a cada um deles foi dada uma comprida veste branca. E foi-lhes dito que descansassem mais um pouco, até que se completasse também o número dos seus coescravos e dos seus irmãos, que estavam para ser mortos, assim como eles também tinham sido. E eu vi, quando ele abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto. E o sol ficou negro como serapilheira de pelo, e a lua inteira ficou como sangue. E as estrelas do céu caíram para a terra, como quando a figueira, sacudida por forte vento, deixa cair os seus figos verdes. E o céu afastou-se como um rolo que está sendo enrolado. E cada monte e cada ilha foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra e os dignitários, e os comandantes militares, e os ricos e os fortes, e todo escravo e toda pessoa livre, esconderam-se em cavernas e nas rochas dos montes. E estão dizendo aos montes e às rochas: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado no trono e do furor do Cordeiro, porque veio o grande dia do seu furor. E quem é que pode ficar de pé? Capítulo 7. Depois disso vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, segurando firmemente os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, ou sobre o mar, ou sobre qualquer árvore. E eu vi outro anjo ascender desde o nascente do sol, tendo um selo do Deus vivente. E ele gritou com voz alta para os 4 anjos, aos quais se concedera fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não façais dano nem à terra, nem ao mar, nem às árvores, até depois de termos selado os escravos de nosso Deus nas suas testas. E ouvi o número dos selados: 144.000, selados de toda a tribo dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 selados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Azer, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulão, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000 selados. Depois destas coisas eu vi, e eis uma grande multidão que nenhum homem podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, trajados de compridas vestes brancas, e havia palmas nas suas mãos. E gritavam com voz alta, dizendo: devemos a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e das 4 criaturas viventes. E prostraram-se sobre os seus rostos diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém! A bênção e a glória, e a sabedoria e o agradecimento, e a honra e o poder, e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém. E em resposta, um dos anciãos me disse: quem são estes que trajam compridas vestes brancas? E de onde vieram? Eu lhe disse assim imediatamente: meu senhor, és tu quem sabes. E ele me disse: estes são os que saem da grande tribulação, e lavaram as suas vestes compridas e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. É por isso que estão diante do trono de Deus, e prestam-lhe serviço sagrado dia e noite no seu templo. E o que está sentado no trono estenderá sobre eles a sua tenda. Não terão mais fome, nem terão mais sede, nem se abaterá sobre eles o sol nem calor abrasador,
porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os pastoreará e os guiará a fontes de águas da vida. E Deus enxugará toda a lágrima dos olhos deles. Capítulo 8. E quando ele abriu o 7º selo, houve no céu um silêncio por cerca de meia hora. E eu vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E chegou outro anjo, e parou junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dada uma grande quantidade de incenso para oferecer junto com as orações de todos os santos, no altar de ouro que estava diante do trono. E a fumaça do incenso ascendeu da mão do anjo com as orações dos santos perante Deus. Mas o anjo tomou imediatamente o incensário, encheu-o de um pouco de fogo do altar e lançou-o para a terra. E houve trovões, e vozes, e relâmpagos, e um terremoto. E os 7 anjos com as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro tocou a sua trombeta. E houve saraiva e fogo misturado com sangue, e isso foi lançado para a terra. E 1/3 da terra foi queimado, e 1/3 das árvores foi queimado, e toda a vegetação verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a sua trombeta. E algo semelhante a um grande monte ardendo com fogo foi lançado no mar. E 1/3 do mar tornou-se sangue. E morreu 1/3 das criaturas que há no mar, as quais têm almas, e 1/3 dos barcos foi destroçado. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta. E caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma lâmpada. E ela caiu sobre 1/3 dos rios e sobre as fontes de águas. E o nome da estrela chama-se Absinto. E 1/3 das águas transformou-se em absinto. E muitos dos homens morreram por causa das águas, porque foram feitas amargas. E o 4º anjo tocou a sua trombeta. E foi golpeado 1/3 do sol, e 1/3 da lua, e 1/3 das estrelas, a fim de que 1/3 deles ficasse obscurecido, e o dia não tivesse iluminação por 1/3 parte dele. E assim também a noite. E eu vi e ouvi uma águia voando pelo meio do céu dizer com voz alta: Ai! Ai! Ai dos que moram na terra, por causa dos restantes toques de trombeta dos 3 anjos, que estão para tocar as suas trombetas. Capítulo 9. E o 5º anjo tocou a sua trombeta. E eu vi uma estrela que caíra do céu à terra, e foi-lhe dada a chave da cova do abismo. E ele abriu a cova do abismo, e acendeu fumaça da cova, como a fumaça de uma grande fornalha. E o sol ficou obscurecido, também o ar pela fumaça da cova. E do meio da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dada a autoridade, a mesma autoridade que os escorpiões da terra têm. E foi-lhes dito que não fizessem dano a nenhuma vegetação da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a qualquer árvore, mas apenas àqueles homens que não têm o selo de Deus nas suas testas. E foi concedido aos gafanhotos, não que os matassem, mas que estes fossem atormentados por 5 meses. E o tormento deles era como o tormento causado por um escorpião quando ataca um homem. E naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas de modo algum a acharão. E desejarão morrer, mas a morte estará fugindo deles. E as semelhanças dos gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. E nas suas cabeças havia o que pareciam ser coroas como de ouro. E seus rostos eram como rostos de homens, mas tinham cabelo como o cabelo das mulheres. E os seus dentes eram como os de leões,
e tinham couraças como couraças de ferro. E o som das suas asas era como o som de carros de muitos cavalos correndo a batalha. Também têm caudas e aguilhões como os escorpiões. E a sua autoridade para fazer dano aos homens por 5 meses está nas suas caudas. Tem sobre si um rei, o anjo do abismo. Seu nome em hebraico é Abaddon, mas em grego ele tem o nome de Apolion. Um ai já passou. Eis que vem mais 2 ais depois destas coisas. E o 6º anjo tocou a sua trombeta. E ouvi uma voz do meio dos chifres do altar de ouro diante de Deus, dizer ao 6º anjo que tinha a trombeta: desata os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E foram desatados os 4 anjos que têm sido preparados para a hora, e o dia, e o mês e o ano, para matarem 1/3 dos homens. E o número dos exércitos de cavalaria era de 2 miríades de miríades. Ouvi o número deles. E é assim que eu vi os cavalos na visão e os sentados neles. Tinham couraças de cor de fogo e de azul jacintino e de amarelo sulfurino. E as cabeças dos cavalos eram como as cabeças de leões, e das suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morto 1/3 dos homens, pelo fogo e pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Pois a autoridade dos cavalos está nas suas bocas e nas suas caudas, porque as suas caudas são como serpentes e têm cabeças, e com estas fazem dano. Mas os demais homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, de modo a não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de cobre e de pedra e de madeira, que não podem nem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas práticas espíritas, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Capítulo 10. E eu vi outro anjo forte descer do céu, vestido de uma nuvem. E havia um arco-íris sobre a sua cabeça. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés eram como colunas ardentes. E tinha na sua mão um pequeno rolo aberto. E ele pôs o seu pé direito sobre o mar, mas o seu esquerdo sobre a terra. E clamou com voz alta, assim como quando o leão ruge. E quando clamou, os 7 trovões proferiram as suas próprias vozes. Ora, ao falarem os 7 trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizer: sela as coisas faladas pelos 7 trovões, e não as escrevas. E o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, ergueu a sua mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou o céu e as coisas nele, e a terra e as coisas nela, e o mar e as coisas nele. Não haverá mais demora. Mas nos dias do toque do 7º anjo, quando estiver para tocar a sua trombeta, então deveras terá sido levado a término o segredo sagrado de Deus, segundo as boas novas que ele declarou aos seus próprios escravos, os profetas. E a voz que ouvi sair do céu está falando novamente comigo e está dizendo: vai, toma o rolo aberto que está na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ter com o anjo e disse-lhe que me desse o rolo pequeno. E ele me disse: toma-o e come-o. E ele fará o teu ventre amargo, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o rolo pequeno da mão do anjo e o comi. E era doce como mel na minha boca. Mas quando o comi, meu ventre ficou amargo. E disseram-me: tens de profetizar novamente com respeito a povos e nações e línguas e muitos reis. Capítulo 11.
E foi-me dada uma cana igual a uma vara ao dizer-me ele: levanta-te e mede o santuário do templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. Mas quanto ao pátio, que está de fora do santuário do templo, lança-o completamente fora e não o meças, porque foi dado às nações. E elas pisarão a cidade santa por 42 meses. E farei as minhas 2 testemunhas profetizar por 1260 dias trajadas de saco. Estas são simbolizadas pelas 2 oliveiras e pelos 2 candelabros, e estão em pé diante do Senhor da terra. E se alguém quer causar-lhes dano, sai fogo das suas bocas e devora os seus inimigos. E se alguém quiser causar-lhes dano, terá de ser morto desta maneira. Estas têm autoridade para fechar o céu, para que não caia chuva durante os dias do seu profetizar, e têm autoridade sobre as águas para transformá-las em sangue, e para golpear a terra com toda a sorte de praga, quantas vezes quiserem. E quando tiverem terminado seu testemunho, a fera que ascende do abismo far-lhes-á guerra, e as vencerá e as matará. E os seus cadáveres jazerão na rua larga da grande cidade, que em sentido espiritual se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi pendurado numa estaca. E os dos povos e tribos e línguas e nações olharão para os seus cadáveres por 3 dias e meio, e não deixam que os seus cadáveres sejam colocados num túmulo. E os que moram na terra alegram-se por causa deles e regalam-se, e enviarão dádivas uns aos outros, porque estes 2 profetas atormentavam os que moram na terra. E depois dos 3 dias e meio, entrou neles espírito de vida da parte de Deus. E puseram-se de pé, e caiu grande temor sobre os que os observavam. E ouviram uma voz alta dizer-lhes desde o céu: subi para cá. E subiram para o céu numa nuvem, e seus inimigos os observavam. E naquela hora houve um grande terremoto, e caiu 1/10 da cidade, e 7.000 pessoas foram mortas pelo terremoto. E os demais ficaram amedrontados e deram glória ao Deus do céu. O segundo ai já passou. Eis que o terceiro ai vem depressa. E o 7º anjo tocou a sua trombeta. E houve vozes altas no céu dizendo: o reino do mundo tornou-se o reino de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciãos, sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: agradecemos-te, Jeová Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é e que era, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Mas as nações ficaram furiosas, e veio teu próprio furor e o tempo designado para os mortos serem julgados e para dar a recompensa aos teus escravos, os profetas, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e para arruinar os que arruinam a terra. E abriu-se o santuário do templo de Deus que está no céu, e viu-se a arca do seu pacto no santuário do seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e um terremoto e grande saraivada. Capítulo 12. E viu-se um grande sinal no céu: uma mulher vestida do sol e tendo a lua debaixo dos seus pés. E na sua cabeça havia uma coroa de 12 estrelas, e ela estava grávida. E ela clama nas suas dores e na sua agonia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis um grande dragão cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda arrasta 1/3 das estrelas do céu, e as lançou para baixo à terra. E o dragão ficou parado diante da mulher que estava para dar à luz, para que, quando desse à luz, pudesse devorar-lhe o filho. E ela deu à luz um filho, um varão,
que há de pastorear todas as nações com vara de ferro. E o filho dela foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o ermo, onde ela tem um lugar preparado por Deus para que a alimentem ali por 1260 dias. E rompeu uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam com o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas ele não prevaleceu, nem se achou mais lugar para eles no céu. Assim, foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, que está desencaminhando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo a terra, e os seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. E ouvi uma voz alta no céu dizer: Agora se realizou a salvação e o poder, e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para baixo o acusador dos nossos irmãos, o qual os acusa dia e noite perante o nosso Deus. E eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho, e não amaram as suas almas, nem mesmo ao encararem a morte. Por esta razão, regozijai-vos, ó céus, e vós os que neles residis. Ai da terra e do mar, porque desceu a vós o diabo, tendo grande ira, sabendo que ele tem um curto período de tempo. Ora, quando o dragão se viu lançado à terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Mas deram-se à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse ao ermo para o seu lugar. Ali é que ela é alimentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, longe da face da serpente. E a serpente expeliu da sua boca água como um rio atrás da mulher, para que se afogasse no rio. Mas a terra veio em ajuda da mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançou da sua boca. E o dragão ficou furioso com a mulher, e foi travar guerra com os remanescentes da sua semente, que observam os mandamentos de Deus e têm a obra de dar testemunho de Jesus. Capítulo 13. E ficou parado na areia do mar. E eu vi ascender do mar uma fera, com 10 chifres e 7 cabeças. E nos seus chifres 10 diademas, mas nas suas cabeças nomes blasfemos. Ora, a fera que vi era semelhante a um leopardo, mas os seus pés eram como os de um urso, e a sua boca era como a boca de um leão. E o dragão deu à fera seu poder, e seu trono, e grande autoridade. E eu vi uma das suas cabeças como que abatida até a morte. Mas o golpe mortal que sofreu foi curado, e toda a terra seguia a fera com admiração. E adoravam o dragão porque dera autoridade à fera, e adoravam a fera com as palavras: Quem é semelhante à fera? E quem pode batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca que falava grandes coisas e blasfêmias. E foi-lhe dada a autoridade para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e da sua residência, mesmo dos que residem no céu. E foi-lhe concedido travar guerra com os santos e vencê-los. E foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, e povo, e língua, e nação. E todos os que moram na terra a adorarão. O nome de nem sequer um deles está inscrito no rolo da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tiver ouvido, ouça. Se alguém é destinado ao cativeiro, ele vai ao cativeiro. Se alguém matar com a espada, terá de ser morto com a espada. Aqui é que significa a perseverança e a fé dos santos. E eu vi outra fera ascender da terra.
E ela tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas começou a falar como dragão, e exerce toda a autoridade da primeira fera à vista dela. E ela faz a terra e os que moram nela adorar a primeira fera, cujo golpe mortal ficou curado. E ela realiza grandes sinais para fazer até mesmo fogo descer do céu para a terra, à vista da humanidade. E desencaminha os que moram na terra por causa dos sinais que lhe foi concedido realizar à vista da fera. Ao passo que diz aos que moram na terra que façam uma imagem da fera que sofrera o golpe de espada e ainda assim reviveu. E foi-lhe concedido dar fôlego à imagem da fera, de modo que a imagem da fera falasse e fizesse matar a todos os que de modo algum adorassem a imagem da fera. E ela põe a todas as pessoas sob compulsão, pequenos e grandes, e ricos e pobres, e livres e escravos, para que deem a estes uma marca na sua mão direita ou na sua testa, e para que ninguém possa comprar ou vender, exceto aquele que tiver a marca, o nome da fera ou o número do seu nome. Aqui é que está a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da fera, pois é número de homem. E o seu número é 666. Capítulo 14. E eu vi. E eis o Cordeiro em pé no monte Sião, e com ele 144.000, que têm o nome dele e o nome de seu pai escrito nas suas testas. E ouvi um som vindo do céu, como o som de muitas águas, e como o som de forte trovão. E o som que eu ouvi era como de cantores ao acompanhamento de harpas tocando as suas harpas. E estão cantando como que um novo cântico diante do trono e diante das 4 criaturas viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender esse cântico, exceto os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não se poluíram com mulheres. De fato, são virgens. Estes são os que estão seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes foram comprados dentre a humanidade como primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou falsidade na sua boca. Não tem mácula. E eu vi outro anjo voando pelo meio do céu. E ele tinha boas novas eternas para declarar, como boas notícias aos que moram na terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com voz alta: temei a Deus e dai-lhe glória, porque já chegou a hora do julgamento por ele, e assim adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E seguiu outro anjo, um segundo, dizendo: caiu, caiu Babilônia a grande, aquela que fazia a todas as nações beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-lhes outro anjo, um terceiro, dizendo com voz alta: se alguém adorar a fera e a sua imagem, e receber uma marca na sua testa ou na sua mão, beberá também do vinho da ira de Deus, derramado, não diluído, no copo do seu furor, e será atormentado com fogo e enxofre, à vista dos santos anjos e à vista do Cordeiro. E a fumaça do tormento deles ascende para todo sempre, e não têm descanso dia e noite, os que adoram a fera e a sua imagem, e todo aquele que recebe a marca do seu nome. Aqui é que significa a perseverança para os santos, os que observam os mandamentos de Deus, e a fé que era de Jesus. E ouvi uma voz saindo do céu dizer: escreve, felizes os mortos que morrem em união com o Senhor deste tempo em diante. Sim, diz o Espírito, descansem eles dos seus labores, porque as coisas que fizeram
os acompanham. E eu vi, e eis uma nuvem branca. E sobre a nuvem sentado, alguém semelhante a um filho de homem, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. E do santuário do templo emergiu outro anjo, gritando com voz alta para o sentado na nuvem: Mete a tua foice e ceifa, pois chegou a hora para ceifar, porque a colheita da terra está inteiramente madura. E o sentado na nuvem meteu a sua foice na terra, e a terra foi ceifada. E ainda outro anjo emergiu do santuário do templo que está no céu, tendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo emergiu do altar, e ele tem autoridade sobre o fogo. E ele clamou com voz alta para aquele que tinha a foice afiada, dizendo: Mete a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas ficaram maduras. E o anjo meteu a sua foice na terra e ajuntou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até a altura dos freios dos cavalos, a uma distância de 1.600 estádios. Capítulo 15. E eu vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso: 7 anjos com 7 pragas. Estas são as últimas, porque por meio delas é levada a término a ira de Deus. E eu vi o que parecia ser um mar vítreo, misturado com fogo, e os que se saem vitoriosos em face da fera e da sua imagem e do número do seu nome, estarem em pé junto ao mar vítreo, tendo harpas de Deus. E estão cantando o cântico de Moisés, o escravo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Jeová Deus, o Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, Rei da eternidade. Quem realmente não te temerá, Jeová, e glorificará o teu nome? Porque só tu és leal. Pois virão todas as nações e adorarão perante ti, porque os teus justos decretos foram manifestos. E depois destas coisas eu vi, e foi aberto no céu o santuário da tenda do testemunho. E do santuário emergiram os 7 anjos com as 7 pragas, trajados de linho puro, resplandecente, e cingidos pelo peito com cintos de ouro. E uma das 4 criaturas viventes deu aos 7 anjos 7 tigelas de ouro, cheias da ira de Deus, o qual vive para todo sempre. E o santuário ficou cheio de fumaça por causa da glória de Deus e por causa do seu poder. E ninguém podia entrar no santuário até que terminaram as 7 pragas dos 7 anjos. Capítulo 16. E ouvi uma voz alta saindo do santuário dizer aos 7 anjos: Ide e derramai na terra as 7 tigelas da ira de Deus. E o primeiro foi e derramou a sua tigela na terra. E veio haver uma úlcera nociva e maligna nos homens que tinham a marca da fera e que adoravam a sua imagem. E o segundo derramou a sua tigela no mar, e este se tornou em sangue como de um morto, e morreu toda a alma vivente, sim, as coisas no mar. E o terceiro derramou a sua tigela nos rios e nas fontes de águas, e eles se tornaram em sangue. E ouvi o anjo sobre as águas dizer: Tu, aquele que é e que era, aquele que é leal, és justo, porque fizeste estas decisões, pois derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes deste sangue para beber. Merecem isso. E ouvi o altar dizer: Sim, Jeová Deus, o Todo-Poderoso, verdadeiras e justas são as tuas decisões judiciais.
E o quarto derramou a sua tigela sobre o sol. E concedeu-se ao sol abrasar os homens com fogo. E os homens foram abrasados por um grande calor. Mas eles blasfemaram o nome de Deus, que tem a autoridade sobre estas pragas, e não se arrependeram de modo a lhe darem glória. E o quinto derramou a sua tigela sobre o trono da fera. E o seu reino ficou obscurecido. E começaram a morder as suas línguas de dor. Mas blasfemaram o Deus do céu, por causa das suas dores e das suas úlceras, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto derramou a sua tigela sobre o grande rio Eufrates. E a sua água se secou, para que se preparasse o caminho para os reis do nascente do sol. E eu vi 3 impuras expressões inspiradas, semelhantes a rãs, sair da boca do dragão, e da boca da fera, e da boca do falso profeta. São de fato expressões inspiradas por demônios, e realizam sinais, e vão aos reis de toda a terra habitada, a fim de ajuntá-los para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que ficar desperto e guardar as suas roupas exteriores, para que não ande nu e olhem para a sua vergonha. E ajuntaram-nos ao lugar que em hebraico se chama Armagedon. E o sétimo derramou a sua tigela no ar. Saiu então uma voz alta do santuário desde o trono, dizendo: Está feito! E houve relâmpagos, e vozes e trovões, e houve um grande terremoto, tal como nunca tinha havido, desde que os homens vieram estar na terra. Tão extensivo era o terremoto, tão grande. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Babilônia a Grande foi lembrada à vista de Deus, para dar-lhe o copo do vinho da ira do seu furor. Também toda a ilha fugiu, e não se acharam montes. E uma grande saraivada, cada pedra tendo aproximadamente o peso de 1 talento, caiu do céu sobre os homens, e os homens blasfemaram a Deus devido à praga da saraiva, porque a praga dela era extraordinariamente grande. Capítulo 17. E um dos 7 anjos, que tinham as 7 tigelas, veio e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que está sentada sobre muitas águas, com a qual os reis da terra cometeram fornicação, enquanto que os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da fornicação dela. E ele me levou no poder do Espírito para um ermo. E avistei uma mulher sentada numa fera cor de escarlate, que estava cheia de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate. Estava adornada de ouro e de pedra preciosa e de pérolas, e tinha na sua mão um copo de ouro, cheio de coisas repugnantes e das coisas impuras da sua fornicação. E na sua testa havia escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das coisas repugnantes da terra. E eu vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Pois bem, ao avistá-la, fiquei admirado com grande espanto. E o anjo disse-me assim: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da fera que a carrega, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres. A fera que viste era, mas não é. Contudo, está para ascender do abismo e há de ir para a destruição. E quando virem que a fera era, mas não é, contudo estará presente, os que moram na terra se admirarão grandemente. Mas os nomes deles não foram inscritos no rolo da vida desde a fundação do mundo.
Aqui é que está a inteligência que tem sabedoria. As 7 cabeças significam 7 montes, onde a mulher está sentada no cume. E há 7 reis. 5 já caíram. Um é. O outro ainda não chegou, mas quando chegar, tem de permanecer por pouco tempo. E a fera que era, mas não é ela mesma também um 8º rei, mas procede dos 7, e vai para a destruição. E os 10 chifres que viste significam 10 reis, os quais ainda não receberam um reino, mas eles recebem autoridade como reis por 1 hora, junto com a fera. Estes têm um só pensamento, e assim dão o seu poder e autoridade à fera. Estes batalharão contra o Cordeiro, mas porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, o Cordeiro os vencerá. Também o farão com ele os chamados e escolhidos e fiéis. E ele me diz: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, significam povos e multidões e nações e línguas. E os 10 chifres que viste, e a fera, estes odiarão a meretriz e a farão devastada e nua, e comerão as suas carnes, e a queimarão completamente no fogo. Porque Deus pôs nos seus corações executarem o pensamento dele, sim, executarem um só pensamento deles por darem o seu reino à fera, até que se tenham efetuado as palavras de Deus. E a mulher que viste significa a grande cidade, que tem um reino sobre os reis da terra. Capítulo 18. Depois destas coisas, vi outro anjo descer do céu, com grande autoridade, e a terra ficou iluminada com a sua glória. E ele clamou com forte voz, dizendo: Caiu! Caiu Babilônia a grande, e ela se tornou moradia de demônios, e guarida de toda exalação impura, e guarida de toda ave impura e odiada. Pois todas as nações caíram vítimas por causa do vinho da ira da sua fornicação. E os reis da terra cometeram fornicação com ela. E os comerciantes viajantes da terra ficaram ricos devido ao poder de sua impudente luxúria. E ouvi outra voz saída do céu dizer: Saí dela, povo meu, se não quiserdes compartilhar com ela nos seus pecados, e se não quiserdes receber parte das suas pragas. Pois os pecados dela acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos atos injustos dela. Fazei-lhe assim como ela mesma fez, e fazei-lhe 2 vezes tanto. Sim, 2 vezes o número de coisas que ela fez. No copo em que ela pôs a mistura, ponde 2 vezes tanto da mistura para ela. Ao ponto que ela se glorificou e viveu em impudente luxúria, a tal ponto dá-lhe tormento e pranto. Porque ela está dizendo no seu coração: Estou sentada como rainha e não sou viúva, e nunca verei pranto. É por isso que as pragas dela virão num só dia: morte, e pranto, e fome, e ela será completamente queimada em fogo, porque Jeová Deus, quem a julga, é forte. E os reis da terra, que cometeram fornicação com ela e viveram em impudente luxúria, chorarão e baterão em si mesmos de pesar por causa dela, ao olharem para a fumaça do incêndio dela, enquanto estão parados à distância por causa do seu temor do tormento dela, dizendo: Ai, ai, ó grande cidade, Babilônia, forte cidade, porque numa só hora chegou o teu julgamento. Também os comerciantes viajantes da terra estão chorando e pranteando por causa dela, porque não há mais ninguém para comprar todo o seu estoque.
todo um estoque de ouro e de prata, e de pedra preciosa e de pérolas, e de linho fino e de púrpura, e de seda e de escarlate, e tudo em matéria de madeira fragrante, e toda sorte de objeto de marfim, e toda sorte de objeto feito da madeira mais preciosa, e de cobre, e de ferro, e de mármore, também canela, especiaria indiana, e incenso, e óleo perfumado, e olíbano, e vinho, e azeite de oliveira, e flor de farinha e trigo, e gado e ovelhas, e cavalos e carros, e escravos, e almas humanas. Sim, o fruto excelente que a tua alma desejou afastou-se de ti, e todas as coisas delicadas e as coisas suntuosas pereceram de ti, e nunca mais as acharão. Os comerciantes viajantes destas coisas, que se tornaram ricos por meio dela, estarão parados à distância por causa do seu temor do tormento dela, e chorarão e prantearão, dizendo: Ai, ai, a grande cidade, trajada de linho fino e de púrpura e de escarlate, e ricamente adornada de enfeite de ouro e pedra preciosa e pérola, porque tais grandes riquezas foram devastadas numa só hora. E todo capitão de navio, e todo homem que viaja para alguma parte, e os marujos, e todos os que vivem do mar, estavam parados à distância. E clamavam ao olharem para a fumaça do incêndio dela, dizendo: Que cidade é semelhante à grande cidade? E lançavam pó sobre as suas cabeças, e clamavam, chorando e pranteando, e dizendo: Ai, ai, a grande cidade, na qual todos os que têm barcos no mar ficaram ricos em razão da sua preciosidade, porque ela foi devastada numa só hora. Alegra-te por causa dela, ó céu, e também vós santos, e vós apóstolos, e vós profetas, porque por vós Deus exigiu dela judicialmente a punição. E um anjo forte levantou uma pedra, semelhante a uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo: Assim, com um lance rápido, Babilônia, a grande cidade, será lançada para baixo, e ela nunca mais será achada. E nunca mais se ouvirá em ti o som de cantores ao acompanhamento de harpas, e de músicos, e de flautistas, e de trombeteiros. E jamais se achará de novo em ti artífice algum de qualquer profissão. E jamais se ouvirá de novo em ti o som da mó. E jamais brilhará de novo em ti a luz de lâmpada. E jamais se ouvirá de novo em ti a voz de noivo e de noiva. Porque os teus comerciantes viajantes eram os dignitários da terra, pois todas as nações foram desencaminhadas pelas tuas práticas espíritas. Sim, nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Capítulo 19. Depois destas coisas, ouvi o que era como a voz alta de uma grande multidão no céu. Disseram: Louvai-a já! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque os seus julgamentos são verdadeiros e justos. Pois ele executou o julgamento na grande meretriz, que corrompia a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus escravos. E disseram imediatamente pela segunda vez: Louvai-a já! E a fumaça dela está ascendendo para todo o sempre. E os 24 anciãos e as 4 criaturas viventes prostraram-se e adoraram a Deus sentado no trono, dizendo: Amém! Louvai-a já! Saiu também uma voz do trono, dizendo: Dai louvores ao nosso Deus, todos vós os seus escravos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. E ouvi o que era como a voz de uma grande multidão, e como o som de muitas águas, e como o som de fortes trovões. Disseram: Louvai-a já!
porque Jeová, nosso Deus, o Todo-Poderoso, tem começado a reinar. Alegremo-nos e estejamos cheios de alegria, e demos-lhe a glória, porque chegou o casamento do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou. Sim, foi-lhe concedido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino representa os atos justos dos santos. E ele me diz: escreve: felizes os convidados à refeição noturna do casamento do Cordeiro. Ele me diz também: estas são as palavras verazes de Deus. Prostrei-me então diante dos seus pés para adorá-lo. Mas ele me diz: toma cuidado, não faças isso. Sou apenas coescravo teu e dos teus irmãos, que têm a obra de dar testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois dar-se testemunho de Jesus é o que inspira o profetizar. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o sentado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e ele julga e guerreia a injustiça. Seus olhos são chama ardente, e na sua cabeça há muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, exceto ele mesmo. E está vestido de uma roupa exterior manchada de sangue, e o nome pelo qual é chamado é a Palavra de Deus. Seguiam-no também os exércitos que havia no céu, montados em cavalos brancos, e eles se trajavam de linho fino, branco e puro, e da sua boca se estende uma longa espada afiada, para que golpeie com ela as nações, e ele as pastoreará com vara de ferro. Ele pisa também o lagar de vinho da ira do furor de Deus, o Todo-Poderoso. E sobre a sua roupa exterior, sim, sobre a sua coxa, ele tem um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vi também um anjo em pé no sol, e ele clamou com voz alta e disse a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde para cá, ajuntai-vos para a grande refeição noturna de Deus, para comerdes as carnes de reis, e as carnes de comandantes militares, e as carnes de homens fortes, e as carnes de cavalos, e dos sentados neles, e as carnes de todos, tanto de homens livres como de escravos, e de pequenos e de grandes. E eu vi a fera e os reis da terra e os seus exércitos, ajuntados para travar guerra com aquele que está sentado no cavalo e com o seu exército. E a fera foi apanhada, e junto com ela o falso profeta, que realizava na frente dela os sinais com que desencaminhava os que tinham recebido a marca da fera e os que prestavam adoração à sua imagem. Ambos, ainda vivos, foram lançados no lago ardente que queima com enxofre. Mas os demais foram mortos com a longa espada daquele sentado no cavalo, espada que se estendia da sua boca. E todas as aves se saciaram das carnes deles. Capítulo 20. E eu vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. E ele se apoderou do dragão, a serpente original que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e fechou e selou este sobre ele, para que não mais desencaminhasse as nações até que tivessem terminado os 1000 anos. Depois destas coisas, terá de ser solto por um pouco. E eu vi tronos, e havia os que se assentavam neles, e foi-lhes dado o poder para julgar. Sim, vi as almas dos executados com o machado, pelo testemunho que deram de Jesus e por terem falado a respeito de Deus, e os que não tinham adorado nem a fera, nem a imagem dela, e que não tinham recebido a marca na sua testa e na sua mão, e passaram a viver, e reinaram com o Cristo por 1000 anos. Os demais mortos
não passaram a viver até terem terminado os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Feliz e santo é todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade, mas serão sacerdotes de Deus e do Cristo, e reinarão com ele por 1000 anos. Ora, assim que tiverem terminado os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, e ele sairá para desencaminhar aquelas nações nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de ajuntá-los para a guerra. O número destes é como a areia do mar. E avançaram sobre a largura da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os desencaminhava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estavam tanto a fera como o falso profeta. E serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. E eu vi um grande trono branco, e o que estava sentado nele. De diante dele fugiam a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E eu vi os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se rolos. Mas outro rolo foi aberto, é o rolo da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos rolos, segundo as suas ações. E o mar entregou os mortos nele. E a morte e o Hades entregaram os mortos neles. E foram julgados individualmente, segundo as suas ações. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Este significa a segunda morte, o lago de fogo. Outro sim, todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Capítulo 21. E eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o céu anterior e a terra anterior tinham passado, e o mar já não é. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus e preparada como noiva adornada para seu marido. Com isso, ouvi uma voz alta do trono dizer: Eis que a tenda de Deus está com a humanidade, e ele residirá com eles, e eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles. E enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. As coisas anteriores já passaram. E o que estava sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Ele diz também: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E ele me disse: Estão feitas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todo aquele que tiver sede, darei gratuitamente da fonte da água da vida. Todo aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos que não têm fé, e aos que são repugnantes na sua sujeira, e aos assassinos, e aos fornicadores, e aos que praticam o espiritismo, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, terão o seu quinhão no lago que queima com fogo e enxofre. Este significa a segunda morte. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 tigelas, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem para cá, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Levou-me assim no poder do Espírito, para um grande e alto monte, e mostrou-me a cidade santa de Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, e tendo a glória de Deus. Seu resplendor era semelhante a uma pedra muito preciosa,
como pedra de jaspe, brilhando como cristal. Tinha uma grande e alta muralha, e tinha 12 portões. E junto aos portões, 12 anjos, e havia nomes inscritos, os quais são os das 12 tribos dos filhos de Israel. Ao leste havia 3 portões, e ao norte havia 3 portões, e ao sul havia 3 portões, e ao oeste havia 3 portões. A muralha da cidade tinha também 12 pedras de alicerce, e sobre elas os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ora, aquele que falava comigo segurava como medida uma cana de ouro, para medir a cidade e os seus portões e a sua muralha. E a cidade é quadrada, e o seu comprimento é tão grande como a sua largura. E ele mediu a cidade com a cana, 12.000 estádios. O comprimento e a largura e a altura dela são iguais. Ele mediu também a sua muralha, 144 côvados, segundo a medida de homem, sendo também a de anjo. Ora, a estrutura da sua muralha era de jaspe, e a cidade era de ouro puro como vidro límpido. E os alicerces da muralha da cidade estavam adornados com toda a sorte de pedra preciosa. O primeiro alicerce era jaspe, o segundo, safira, o terceiro, calcedônia, o quarto, esmeralda, o quinto, sardônio, o sexto, sárdio, o sétimo, crisólito, o oitavo, berilo, o nono, topázio, o 10º, crisópraso, o 11º, jacinto, o 12º, ametista. Também os 12 portões eram 12 pérolas. Cada um dos portões era de uma só pérola. E a rua larga da cidade era ouro puro, como vidro transparente. E não vi templo nela, pois Jeová Deus, o Todo-Poderoso, é o seu templo. Também o Cordeiro o é. E a cidade não tinha necessidade do sol nem da lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a iluminava, e a sua lâmpada era o Cordeiro. E as nações andarão por meio da sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. E os seus portões de modo algum se fecharão de dia, porque não haverá ali noite. E trarão a ela a glória e a honra das nações. Mas tudo o que não for sagrado, e todo aquele que praticar uma coisa repugnante e a mentira, de modo algum entrará nela. Somente os escritos no rolo da vida do Cordeiro entrarão. Capítulo 22. E ele me mostrou um rio de água da vida, límpido como cristal, correndo desde o trono de Deus e do Cordeiro pelo meio de sua rua larga. E deste lado do rio e daquele lado havia árvores da vida, produzindo 12 safras de frutos, dando os seus frutos cada mês. E as folhas das árvores eram para a cura das nações. E não haverá mais nenhuma maldição. Mas o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus escravos lhe prestarão serviço sagrado. E verão o seu rosto, e o seu nome estará nas testas deles. Tampouco haverá mais noite, e eles não têm necessidade de luz de lâmpada, nem têm eles luz do sol, porque Jeová Deus lançará luz sobre eles, e eles reinarão para todo o sempre. E ele me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Sim, Jeová, o Deus das expressões inspiradas dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus escravos as coisas que têm de ocorrer em breve. E eis que eu venho depressa. Feliz é todo aquele que observa as palavras da profecia deste rolo. Ora eu, João,
era quem ouvia e via estas coisas. E tendo-as ouvido e visto, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me havia mostrado estas coisas. Mas ele me diz: Toma cuidado, não faças isso. Sou apenas coescravo teu e dos teus irmãos que são profetas, e dos que observam as palavras deste rolo. Adora a Deus. Ele me diz também: Não seles as palavras da profecia deste rolo, pois está próximo o tempo designado. Quem estiver fazendo injustiça, faça ainda injustiça. E o imundo, torne-se ainda imundo. Mas o justo, faça ainda justiça. E o santo, seja ainda santificado. Eis que venho depressa. E a recompensa que dou está comigo, para dar a cada um conforme a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam as suas vestes compridas, para que tenham a autoridade de ir às árvores da vida e para que obtenham entrada na cidade pelos portões dela. Lá fora estão os cães, e os que praticam espiritismo, e os fornicadores, e os assassinos, e os idólatras, e todo aquele que gosta da mentira e a pratica. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos dar testemunho destas coisas, para as congregações. Eu sou a raiz e a descendência de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a noiva estão dizendo: Vem! E quem ouve, diga: Vem! E quem tem sede, venha! Quem quiser, tome de graça a água da vida. Estou dando testemunho a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste rolo. Se alguém fizer um acréscimo a essas coisas, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste rolo. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do rolo desta profecia, Deus lhe tirará o seu quinhão das árvores da vida e da cidade santa, coisas das quais se escreve neste rolo. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: Sim, venho depressa. Amém. Vem, Senhor Jesus. A benignidade imerecida do Senhor Jesus Cristo seja com os santos.